Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Nós estamos em um mês em que nós nos comprometemos a nos colocar debaixo da potente mão de Deus, para que, dirigidos pelo Espírito Santo, possamos dar continuidade à obra do Senhor e o mandamento que Ele deixou para todos nós, de anunciarmos o Evangelho do Senhor, enquanto ainda há tempo, e o tempo é agora. O nome do Senhor haverá de ser glorificado. Nós estamos vivendo um tema, frutifique anunciando que só Jesus Cristo salva. E a nossa divisa disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu louvo a Deus pela nossa convenção. Eu louvo a Deus por aqueles que estão dirigindo missões no Brasil, tanto as missões estaduais, nacionais e a mundiais. Está nos trazendo os temas que nos edifica e também facilita para nós compreendermos o desejo e a vontade de Deus para cada um de nós. Mas nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 10. Isso vai nos fortalecer, eu creio, que para mim é a palavra de Deus para a minha vida hoje, neste dia em que a Igreja Batista e as demais igrejas estão orando em favor do nosso país, do nosso Brasil, 200 anos em que o Brasil recebeu da parte do Senhor, porque toda a história é narrada em Deus. No dia 7 de setembro, há 200 anos atrás, deixamos de ser colônia para ser um país, e um país bem-aventurado. O Brasil, nosso Brasil, é uma nação bem-aventurada. E é bem-aventurada porque nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, a liberdade de anunciar que só Jesus Cristo salva. E essa liberdade haverá de ter continuidade, e nós possamos continuar tendo essa liberdade de pregar o Evangelho em nome do Senhor Jesus. Convido a vocês agora que estão em casa, convido a vocês que estão aqui na igreja, a abrir a palavra de Deus no livro de aos Hebreus, capítulo 10, a partir do 32 até o 38. Deus, nesta noite, eu creio, vai falar conosco, mostrando que dias anteriores, alguns pagaram o preço para que o Evangelho chegasse até nós. E hoje Ele nos encoraja também a continuarmos segurando as cordas, como nesta noite aqui, nós fomos, dirigidos através dos missionários desta igreja, a estarmos juntos, irmanados, pedindo ao eterno Deus que nos ilumine e nos encoraje, para que nós não percamos o Senhor de vista e possamos estar orando, possamos estar jejuando, possamos estar pregando, anunciando o Evangelho, possamos também estar contribuindo por aqueles que estão no campo trabalhando em nome do Senhor Jesus. Diz a Bíblia assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste a grande luta e sofrimentos. Ora, exposto em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos co-participantes com aquele que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência
de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a vossa promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Soberano Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, meu Pai, na Tua presença. Queremos colocar a nossa vida no Teu altar. Queremos pedir graça, misericórdia, porque nós estamos a enfrentar os últimos momentos que a Tua palavra nos mostra que haveríamos de passar. Então eu quero lembrar desta oportunidade que o Senhor está me dando agora, de lembrar que no passado, os Teus filhos sofreram por nós, para que neste momento nós possamos aqui estar valorizando a Tua palavra, valorizando o Teu Evangelho e nos colocando debaixo da Tua potente mão, para ser iluminados, encorajados, fortalecidos pelo Senhor, para que através do Teu Espírito, como igreja do Senhor, nós possamos continuar a fazer a Tua obra, a pregoar o Teu Evangelho, a sermos cheios do Teu Espírito, para que através do Teu Espírito o mundo possa ver Jesus Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quando abri esta palavra hoje, agora à tarde, e eu vi que Deus nos ordena uma palavra como essa, e nos encoraja a dizer o que eu vou dizer a vocês agora. A promessa de Deus, ela não tarda, e ela virá. Por isso que nós precisamos continuarmos a nos colocar na brecha com o Senhor, e colocar essa fé dentro de nós, e continuarmos a profetizar que eu, como crente em Cristo Jesus, eu devo frutificar, e eu devo continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Nesse momento da história, o autor de aos Hebreus começa a dizer para nós nesta noite, a falar com toda a humanidade, que aqueles que foram dispersos para Roma, foram espetáculos naqueles dias, espetáculos de passar provações terríveis. Muitos deles foram jogados na arena, para através da sua morte, pudéssemos ser espetáculo para aqueles que assistiam. Para eles era espetáculo, mas para o nosso Deus era testemunho vivo, que aqueles que dão a sua vida pelo Evangelho e por Jesus, ele receberá uma recompensa. Você pode dar um amém ao Senhor agora? Aquele que se coloca como testemunho vivo de Jesus, mesmo que em alguns momentos da nossa existência, nós possamos viver de maneira que as pessoas até digam para nós, como já disseram para outros, eles pregam o Evangelho do Senhor e vivem nesta condição. Mas a Bíblia diz que pregar o Evangelho e viver na condição que Deus quer que nós vivamos, fazendo a vontade de Deus, não é vergonhoso para ninguém, mas é testemunho vivo para aqueles que nos elegeu, aquele que nos escolheu, aqueles que nos chamou e aqueles que esperam que nós sejamos boca, braço de Deus, em nome do Senhor Jesus. E o texto, no versículo 33, nós vemos que a narrativa desse texto fala do sofrimento que aqueles nossos irmãos em Roma passaram, mesmo quando alguns deles novos na fé, porque naqueles dias morria um e multiplicava o Senhor o número daqueles através da morte, que aquele foi crucificado, aquele foi
morto, aquele foi queimado, aquele foi injustiçado. Outras pessoas eram encorajadas na fé pelo Espírito Santo, aceitavam a Jesus e eram desafiados a viver esse evangelho do Senhor. No versículo 33 de aos Romanos capítulo 10 diz: ora, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes daqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vós compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Meus irmãos, eu creio que nesse momento dessa história, não só o apóstolo Paulo preso em Roma, mas também o apóstolo Pedro, que encorajou a igreja em Roma a continuar a dar testemunho da fé. Eu não sei quem é o escritor de aos Hebreus. Eu sei que o apóstolo Pedro, lá no seu capítulo 1, e ele fala com clareza sobre esse momento da história da igreja. No capítulo 1 da carta de Pedro, ele fala da mesma coisa, encorajando aos irmãos ali em Roma a estarem firmados na rocha, dando testemunho, porque aqueles que levou para lá não vai tardar a voltar para buscar a sua igreja, para dar testemunho não só aqui na terra, como vai ser testemunho também lá na glória com o Senhor. E ele começa dizendo assim, o apóstolo Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, aleluia, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Nisso exultai, embora nesse presente tempo, por um breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, de uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, se redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, aleluia. Então eu quero dizer a vocês, frutifique e continue anunciando que só Jesus Cristo salva. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, tempo difícil, não só no Brasil, mas o mundo inteiro passa por um tempo difícil. Mas nós estamos vivendo também um tempo de esperança, nós estamos vivendo também um tempo de oportunidade, nós estamos vivendo, pelo menos no Brasil, um tempo em que nós podemos ver de norte a sul, de leste a oeste, o nome do Senhor sendo anunciado e glorificado. Muitas vezes nós estamos só presos naquilo em que nós estamos vendo, aquilo que é nosso, aquilo que é apalpável às nossas mãos. Mas Deus nos convida nesta noite a deslumbrar aquele que há de vir, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja. É nele que nós colocamos a nossa esperança. E ele regenerou para uma viva esperança. Qual é a sua esperança, igreja? A minha esperança não é em Lula, não é em Bolsonaro. A minha esperança não é nas coisas que eu tenho e nem nasquela que eu posso possuir. A minha esperança está viva, é nele que vem a minha e a sua esperança. Por isso nós devemos continuar frutificando e anunciando que Jesus, Ele é o nosso caminho, Ele é o caminho que nós devemos seguir, Ele é a verdade que nós devemos continuar anunciando,
e Ele é a vida, e nele nós temos a esperança. E o versículo 35 está a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Versículo 35 e o 36. Não abandoneis, portanto, a nossa confiança, ela tem grande galardão. Nesta palavra desta noite, você que está me ouvindo, você que está aqui nesta noite, nós que vivemos assim um momento difícil. Ontem eu vivi um momento difícil, não é? Esses dias vivi momentos assim, não compreendido por mim, mas talvez entendido por Deus. Não perca a confiança, mesmo quando as coisas, elas não são aquela que você quer que seja naquele momento. Mas quem nos guarda é o Senhor, quem nos dirige é o Senhor, quem nos ajuda é o Senhor, quem diz o que é que vai ser o nosso amanhã é o Senhor. Então ponha a sua confiança nele, espere nele, viva nele e seja abençoado por ele. O nome do Senhor será glorificado por aqueles que perseveram. É isso que o texto quer dizer. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A nossa confiança tem grande galardão. Aí é uma pergunta: em quem você tem colocado a sua confiança? Às vezes, a nossa dificuldade é que nós colocamos a nossa confiança nas pessoas e não no dono de tudo. Se nós olharmos para a história nos mostra que a nossa vida deveria estar sempre guardada em Deus. Por que guardada em Deus? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele sustenta, Ele governa, e em todo o tempo da história, Ele nos mostra que Ele tem o controle de tudo, Ele é dono de tudo, e eu sou filho dele, herdeiro dele, tenho promessa dele, vou viver com ele, e a minha vida está guardada nele, e a minha confiança está nele, a minha esperança está nele, eu vou viver nele, eu vou frutificar nele, eu vou anunciar que Jesus, ele está vivo, e ele reina, e ele está aqui, e quer ser glorificado através da sua igreja. E aqui ele está, o primeiro ponto, a confiança daqueles que têm Jesus, daqueles que esperam em Jesus, ela não pode falhar, porque se falhar, é porque faltou alguma coisa na sua caminhada cristã. E o escritor dos Hebreus diz: com efeito, tendes a necessidade de perseverança. Aí quando você vai falar essa palavra aqui, perseverança, nós estávamos falando que nessa tarde aqui, quando falávamos de alguns momentos da história da igreja, que nós passamos por algum lugar, pregamos a palavra, e depois saímos, e não voltamos mais. E naquele lugar, às vezes, nós não alcançamos o objetivo pelo qual estivemos ali. E às vezes nós saímos dizendo que aquele lugar é um lugar infrutífero, mas muitas vezes o que nos falta é perseverança. E quando Paulo agora escrevendo aos Romanos também, ele diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos justificados tem aqui nesta noite? Dá um brado de glória a Deus. Você já foi justificado pelo Senhor nosso Deus. E sabe o que significa isso? Sabe o que significa? Eu estava condenado, eu estava perdido, mas Ele me encontrou, e Ele perdoou os meus pecados,
Ele me justificou diante do Pai. Ele, quando vai falar de mim, ele diz: olha, meu Pai, o Senhor se lembra aquele homem que estava lá preso na macumbaria. Aquele homem foi aquele que o diabo tinha escolhido para ele, e que nós fomos lá e tomamos ele da mão do diabo. Hoje ele está do nosso lado, pregando o Evangelho. Ele foi justificado, ele é lavado, ele é remido pelo sangue do Senhor Jesus. Aí o que é que a palavra de Deus diz? Frutifique e tenha confiança naquele que lhe escolheu. Não foi você que escolheu, Ele lhe escolheu. E se Ele lhe escolheu, lhe batizou, você tem promessa de Deus na sua vida. Então a sua confiança tem que estar nele, a sua esperança tem que estar nele, e a sua perseverança tem que estar nele. E o escritor aos Romanos, Paulo diz no versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriaremos na esperança, aleluia, na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, aleluia, e a perseverança, a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Pode dar um glória a Deus. Quanto mais luta o crente passa, quanto mais aperto ele passa, mas o Espírito Santo se renova dentro dele. Mas a esperança é vivificada nele, a graça é abundante na vida dele. Por quê? Porque ele agora não é um qualquer, ele é filho. É filho. É filho de Deus. O Senhor o justificou. E aí há uma outra palavra que eu gosto muito dela, está no livro, uma carta do apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Filipenses. E ele diz que quando nós vivemos isso, vivemos a confiança, vivemos a esperança, vivemos a perseverança produzida em nós, nós somos um homem moderado, um homem cheio da graça, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem pronto para anunciar o Evangelho. E ele escrevendo à igreja, aos Filipenses, no capítulo 4, no seu versículo 1, a partir do 1, ele está elogiando aquela igreja, de maneira que é uma igreja que ele se alegra. É aquela igreja que ele diz: por causa de vocês, ao Filipenses, eu levei 2 quarentenas. Foi por causa de vocês que eu digo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. É tudo isso que eu estou falando agora, não é? A tribulação, os açoites, a luta, em vez de produzir tristeza, produz alegria. E agora ele está dizendo assim: portanto, meus amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Não se afaste nem para a direita e nem para a esquerda, mas tenha confiança, tenha esperança e perseverança, porque aquele que prometeu não vai tardar em voltar para buscar sua igreja. Mas ele continua dizendo, ele exorta agora a igreja aqui nessa carta, que nós devemos, não é, permanecer firme e não permitir que algumas obras infrutíferas da carne, que contamina a comunhão do crente com a igreja, contamina a nossa vida e nos tira a perseverança, nos tira a alegria. Ele vai agora e diz, olha, rogo-os, pois, a Indióvia e rogo a Sintique, porque concordemente no Senhor, e a ti, fiel companheiro, também peço que auxilies, pois juntas elas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Eram 2 mulheres que trabalhavam, 2 mulheres que deu testemunho, 2 mulheres que hospedaram
os apóstolos, aqueles que pregaram a palavra, mas agora naquele momento ela não estava frutificando, e ela não estava dando fruto, e ela não estava anunciando que só Jesus Cristo salva. Isso aqui é uma advertência. Quando você perde a confiança, quando você perde a esperança, quando você não persevera, você entra em um momento da sua história de não testemunho, e isso impede que a sua vida se seja uma vida que esteja dentro do tema da nossa igreja, frutifique, anunciando que só Jesus Cristo salva. Em Diobe senti que naquele momento não estava, mas ali há um conselho. Nesse conselho eu quero dizer para a igreja: olha, vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa esperança, vamos unir a nossa força, vamos deixarmos de dar mau testemunho, vamos deixar de, e vamos pedir ao Senhor que nos batize com o dom da alegria. A alegria produz confiança, a alegria produz esperança, a alegria produz todas as coisas. Aí ele continua dizendo assim: alegrai-vos, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, porque perto está o Senhor. Eu quero dizer mais: Deus não está perto não, Deus mora dentro. Quem tem o Espírito Santo de Deus, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Então Deus não está perto, Deus mora dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você. Você nesta noite, você pode dobrar o seu joelho e dizer: Espírito Santo, me mostra o caminho correto, a maneira que eu possa andar na tua presença, porque eu quero viver para dar testemunho, eu quero viver para frutificar, eu quero viver para te adorar. E o homem alegre, moderado, ele está cheio de longanimidade, ele está cheio de bondade, ele está cheio de mansidão, ele está cheio de domínio próprio, ele está de amor, ele tem paz no coração, ele está cheio da graça, e ele frutifica, e ele anuncia que só Jesus Cristo salva. Amém? Mas ainda há mais conselho de Paulo aqui nesse texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada pode tirar a alegria e a confiança do crente e a esperança do crente. Não andeis ansiosos, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Eu te louvo pela luta que eu passei ontem, Senhor. Eu te louvo pela dificuldade que eu estou vivendo agora. Eu te louvo que tudo isso que está acontecendo na minha vida é para a honra e glória do Senhor, do Senhor. E se Deus permitiu na minha vida, é porque Ele tem o melhor para mim amanhã. A onda pode ser grande hoje, mas amanhã ela não é do mesmo tamanho, ela diminuirá, e você andará em bonança com o Senhor, porque a promessa de Deus não tarda. Não tarda. Eu vou voltar para o texto daqui a pouco para tratar dessa graça que não vai tardar na vida daqueles que têm Jesus. Mas nesse texto aqui de Paulo aos Filipenses, o que eu mais gosto é essa promessa. Uma grande promessa aqui. Está tudo dentro daquilo que nós falamos: confiança, perseverança, alegria, paz. Ele diz assim, 4:7, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu disse: a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O meu coração e o seu coração está guardado em Deus. Pode dar um amém? O meu coração e o seu coração está guardado em Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita no meu coração e no seu coração. Muitas vezes nós até entristecemos, mas a graça de Deus é abundante para renovar a nossa fé, a nossa esperança, e trazer alegria, e nos colocar na brecha com o Senhor. Amém ou não amém? A graça de Deus, a paz, shalom de Deus, ela é ordenada no coração, e ela excede todo entendimento humano. Todo entendimento humano. E o Senhor guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Eu vou voltar lá para o livro de Hebreu para concluir essa palavra desta noite, crendo que Deus
está falando comigo e com a sua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Com efeito, tende necessidade de perseverança, foi o tópico que nós falamos aqui e nos reportamos ao apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma. E eu creio que essa palavra aqui, alguns narram que o escritor de Hebreu é desconhecido. Para mim, ela é paulina, porque tudo aquilo que está escrito lá no capítulo 5 de aos Romanos, ele reprisa aqui nesse capítulo 10 de aos Hebreus. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que é que Deus requer da sua igreja hoje? É que nós vivamos para fazer a vontade de Deus. Vivamos para entender que a nossa vida pertence ao Senhor. Vivamos para que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós tenhamos a compreensão que tudo que temos, que tudo que somos, pertence ao Senhor. Dele é a terra, a sua plenitude, todos que moram nela, todos que nele habitam. Então nós não temos nada, tudo que temos é do Senhor. Os nossos filhos é do Senhor, os nossos netos é do Senhor, a igreja é do Senhor, tudo é do Senhor. E o que é que nós somos? Servos, que temos que obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade, andar na sua presença, para ter essa chama viva dentro de nós, para esperarmos o tempo oportuno. E o tempo oportuno é aguardarmos naquele que nos elegeu, naqueles que nos salvou, naquele que nos batizou, naquele que, por graça e misericórdia, nos deu o ministério, naquele que nós colocamos a nossa fé e vivemos em esperança que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E o escritor aos Hebreus diz, capítulo 10, versículo 37, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós só precisamos dar continuidade na pregação da palavra, porque o mundo precisa ouvir que só Jesus Cristo salva. Então, nesta noite, a mensagem é essa: frutifique e anuncie que só Jesus Cristo salva, porque Ele é Deus. Só Jesus Cristo salva porque Ele estava lá no começo, aleluia, e também vai estar nos dias finais. Só Jesus Cristo salva porque Ele é o Cordeiro de Deus, ordenado por Deus para trazer a vida eterna para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecado. E ali na cruz do Calvário, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo, Ele está aqui e Ele mora dentro da igreja. E a igreja sou eu e você. Dê um amém. Jesus está vivo. É Ele que está dizendo, pode dizer a minha igreja, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. E a Bíblia diz que Ele voltará para buscar sua igreja e apresentará sua igreja ao Pai, como Ele apresentou os discípulos, dizendo: Pai, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Mas se você é batizado pelo Espírito Santo, você é dele. Ei! Se você é batizado pelo Espírito Santo, você é dele. Se você tem o Espírito Santo, você é dele. O seu nome está escrito no livro da vida. E o apóstolo João, lá no Apocalipse, diz: quem é que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí o próprio Deus diz: é aquele que foi morto, mas hoje ele vive, ele reina e ele vem buscar a sua igreja. Ele não tardará em vir buscar a sua igreja. E tudo está dizendo que nós estamos vivendo os últimos momentos e estamos tendo a oportunidade de anunciar a palavra e o evangelho do Senhor. Todavia, a palavra de Deus disse: o meu justo
viverá pela fé. Que Deus nos batize com fé nesta manhã, ou nesta noite, né? Que a fé é um dom de Deus, seja ordenado no nosso coração. Que nós não vivamos por vista, mas vivamos por fé. Daquele que um dia nos tirou do lamaçal do pecado em que vivíamos, para nos transportar para a sua maravilhosa luz. Diz o apóstolo Paulo, aleluia, no capítulo 2. A gente começa a pregar e a palavra começa a fluir, não é? E a gente vai... Antigamente nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do mundo, consequentemente era filho da ira, como os demais que vivem sem esperança. Mas Deus, por graça e misericórdia, Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos batizou, e nós estamos aqui para proclamar que só Jesus Cristo salva. Fica de pé, igreja, vamos dizer mais uma vez: só Jesus Cristo salva. Mais uma vez, bem forte: só Jesus Cristo salva. Mais uma vez: só Jesus Cristo salva. Então frutifique e continue anunciando que só Jesus Cristo salva, e que Ele renove a nossa confiança, que Ele renove a nossa esperança, que Ele renove e nos dê perseverança, e Ele possa também nos abençoar com o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, porque a alegria do Senhor restaura os nossos rostos, a alegria do Senhor renova nossas forças, a alegria no Senhor nos conduz a olhar para o céu e ver o Cristo ressurreto, agora aguardando a ordem do Pai, para vir buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor que está aqui, dá um brado de glória a Deus. A glória a Deus, glória a Deus, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus. Não temos palavras, só o Senhor é Deus. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Nesse dia o Brasil foi desafiado a ter um dia de oração. Há muitos dos teus filhos jejuando, orando, outros trabalhando, outros sendo vivificados. Aqui está uma porção da tua igreja viva, porque onde há 2, 3 reunidos, a igreja está viva. E nós estamos aqui, crendo que o Senhor já ouviu o clamor da tarde, está aqui no culto da noite. As pessoas que ouviram, que irão ouvir, serão desafiados a colocar a sua vida na mão de Deus, confiando em Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo, com esperança, com fidelidade. Deus faz isso por nós. Oh, aleluia! Como nós precisamos, como a igreja do Senhor precisa desse derramado Espírito Santo. Assim como foi prometido por Joel, já confirmado uma parte dela em Atos 2:42, no começo da igreja. Falta agora o derramado final. E que eu possa, e você como igreja do Senhor aqui, que você se coloque na brecha para fazer a vontade de Deus. Que esse derramar será possível na sua vida. Se você crer, dá um brado de glória a Deus e um amém. Deus, derrama do teu Espírito sobre nós, os teus servos, os teus filhos, para que nós continuemos a proclamar que só Jesus Cristo salva. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite bem-aventurada na tua presença. Visita agora todos os doentes e enfermos. Visita o pai da Lede agora, que está em coma naquele hospital. Visita aquele jovem que está em coma também, lá naquele hospital. Visita todos os enfermos do nosso meio. Sara as nossas enfermidades, as nossas doenças. Nos abençoa com saúde, com paz, com fidelidade em Ti. É o que nós te pedimos, certo que já recebemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o Filho Santo de Deus, que a consolação do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor aqui, e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E a igreja aqui diz amém e graças a Deus. Após a oração silenciosa,
estamos despedidos.